Atos capítulo 12, por favor. Meu desejo, do fundo do meu coração, é que você saia daqui hoje forte. Forte, irmão, forte. O que é forte, pastor? É pronto para guerrear, pronto para continuar lutando. Não desistir. Está difícil, mas Deus tem promessa. Está difícil, mas diga para alguém, Deus tem promessa. E Ele não vai deixar de cumprir as suas boas palavras que tem declarado sobre a sua igreja. Não vai. Eu queria pensar um pouquinho sobre esse texto extremamente conhecido. Ontem eu compartilhei parte dele lá no Centro Evangelístico na Posse, ministrei a ceia com os irmãos. Então eu queria ler 5 versículos desse capítulo 12. Diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardar, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Verso 5, por favor. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Graças a Deus. Obrigado pela palavra, Senhor. Prepara o nosso coração para servirmos e também recebermos a ceia após ela, em nome de Cristo. Amém e amém. Me dê sua atenção em alguns poucos minutos, por favor. Oposição, irmãos, sempre foi uma realidade presente na vida do povo de Deus e principalmente da igreja. Se você gosta de estudar a história da igreja e olhar para a história da igreja, você vai ver que em toda a história a perseguição, a oposição sempre foi uma realidade, mas não só na igreja. Olhando para a história do passado também, nós vamos ver que o povo de Deus sempre sofreu extrema oposição. Em todas as épocas e até lugares onde algo começou a ser feito para a glória de Deus, pessoas, instituições se levantaram na tentativa de impedir a todo custo a implantação ou o crescimento de um projeto divino. Foi assim que aconteceu, ou tentou-se acontecer em Corinto. E o apóstolo Paulo mesmo diz isso: uma porta grande e oportuna para o trabalho for aberta, porém há muitos adversários. Corinto, para ser estabelecida, foi estabelecida debaixo de muita pressão, de muita oposição, porém o apóstolo Paulo foi perseverante, foi um guerreiro, foi um homem forte para estabelecer aquela igreja. A obra de Deus, irmãos, e aqueles que cooperam com ela, e quantos são cooperadores da obra de Deus aqui? Posso ouvir um amém? Então essa palavra é para você. A obra de Deus e aqueles que cooperam com ela são perseguidos por alguém ou algum grupo que teme, irmãos, perder o poder ou o espaço, pois sentem-se ameaçados nos seus planos. Qualquer um, irmãos, que tentar cooperar com a obra de Deus, em algum momento vai sofrer algum tipo de perseguição por parte daqueles que temem perder o espaço, que temem perder o poder. Veja o exemplo da história. Faraó, ao ver a nação de Israel crescendo numericamente, temeu o crescimento do povo de Israel. Os homens de Israel eram fecundos, as mulheres eram férteis, e o povo fazia filhos sobre filhos, e aquele povo crescia numericamente como a areia da praia do mar. E Faraó temeu. Faraó também temeu e se opôs à libertação desse povo. Sambalá e Tobias, os opositores de Neemias, se opuseram também a ele, foram contra ele na reconstrução do muro. Corá, Datã e Abirão se opuseram também contra Moisés e contra Arão. E eu vou repetir isso para você: a obra de Deus e aqueles que cooperam com ela serão perseguidos em algum momento por algum grupo que teme perder o espaço ou o poder. Se você empreender fazer alguma coisa para Deus,
Em algum lugar, alguém em algum momento vai se levantar porque teme perder aquele espaço e você ver os seus planos ameaçados. Você olha para o Sinédrio se opôs contra o avanço da pregação do Evangelho. O Sinédrio se levanta, no capítulo 8 de Atos, eles se levantam para perseguir, eles incitam o apóstolo Paulo, que era Saulo, para perseguir, prender e matar os cristãos. Nós conhecemos um pouquinho da história. Em todo o tempo, irmãos, a obra de Deus foi feita por homens que escolheram agir ao lado de Deus, sem qualquer receio das suas próprias vidas. Olhe para a história. Você vai ver que os homens não receavam pela sua própria integridade física, eles queriam fazer a obra de Deus. Lembra de Paulo lá em Mileto? Paulo, durante um período, ficou em Mileto, Éfeso, pregando 2 anos e meio, pregando o Evangelho, ao que ele sentiu impulsionado pelo Espírito Santo de voltar para Jerusalém. E todos disseram: Paulo, não volta para Jerusalém, porque se você voltar para Jerusalém, você vai ser preso e morto. Paulo disse: o Espírito Santo está me constrangendo a voltar para Jerusalém, não sabendo eu o que me acontecerá. Ele não sabia, mas ele tinha mais ou menos uma ideia de que cadeias e tribulações o esperavam lá em Jerusalém. Ainda hoje, irmãos, a obra de Deus é feita por homens e mulheres que escolhem agir ao lado de Deus sem qualquer receio das suas vidas. O mesmo método é implantado hoje, não pode ser diferente. Ainda hoje, qualquer um que desejar escolher agir ao lado de Deus, fazer a obra de Deus, precisa fazê-la sem receio da própria vida, sem receio de que talvez vai ser benquisto por todos. Pelo contrário, irmão, você vai ser odiado. O próprio Jesus disse isso no capítulo 10, versículo 22 de Mateus: por causa do meu nome, vocês serão odiados, vocês serão mal vistos, vocês serão perseguidos. Ainda hoje é feito assim. Porém, irmãos, no entanto, vivemos em um tempo em que muitas pessoas têm mais por preciosa a sua vida, os seus planos, o seu futuro, os seus sonhos, do que aquilo que elas podem fazer pelo reino dos céus. Não, meus bens primeiro, minha faculdade primeiro. Irmãos, Deus não quer, ouça isso com muito carinho, Deus não quer que você abandone a sua vida por causa dele, mas Ele também não quer que você troque a sua vida, ou aliás, troque Ele pela sua vida. Ele não quer que você abandone seu trabalho, sua faculdade, sua família, seus filhos, suas obrigações, seu ganha-pão por causa dele, não. Mas Ele não quer que tudo isso faça com que você abandone a Ele, porque Ele é a tua fonte, Ele é a minha fonte. Diga comigo: Ele é a nossa fonte. Nós precisamos andar com Cristo e ao mesmo tempo com a nossa vida conjugada, unida. O homem que se alia a Deus, irmãos, para agir em parceria com Ele, nunca vai ser confundido, nunca vai andar sozinho, nunca vai andar desamparado. Você pode repetir isso comigo? Diga: o homem que se alia com Deus. Diga mais forte: o homem que se alia com Deus, para agir em parceria com Ele, nunca será confundido e nunca estará só. Nunca. Diga comigo: eu nunca estarei só. E nunca nós estaremos só. Nunca. Lemos o Salmo 31, não lemos? Lá no início, alguns chegaram depois um pouquinho. O que o salmista estava dizendo? Eu estou me sentindo um opróbrio, meus vizinhos já olham para mim e zombam de mim, não querem nem ficar perto de mim. Os meus amigos me olham de longe, não me querem nem por perto, porque vem a minha miséria, vem a minha desgraça. Porém, Senhor, eu confio em Ti. E no momento certo, Deus foi lá e tirou Davi das mãos e da garra de Saul. O homem que se alia a Deus para agir em parceria com Ele, nunca estará sozinho. Veja se não foi isso que aconteceu
com os irmãos da igreja primitiva. A igreja de Cristo crescia, a igreja de Cristo caminhava no poder do Espírito Santo, a igreja de Cristo via sinais, muitas conversões ocorrendo no meio da igreja. A igreja avançava pelas portas do inferno e todas elas não prevaleciam, e assim elas estavam sendo um instrumento de Deus no mundo. Capítulo 9, verso 31 de Atos, se você voltar um pouquinho, você vai ler que a igreja caminhava no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo, e fazia o quê? Crescia em número. Cada dia mais tinha mais gente na igreja primitiva. Cada dia mais Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Cada dia mais haviam conversões, sinais, prodígios, maravilhas. Sacerdotes abandonavam o ofício e se convertiam ao Senhor. Atos 6:7, vai anotando aí porque eu preciso andar. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Esses homens, essas mulheres, se aliaram com Deus em parceria com Ele e não foram confundidos. Não foram confundidos em momento nenhum, nunca estiveram sozinhos, nunca estiveram à mercê do Sinédrio, nunca tiveram à mercê. Irmãos, quando Deus fez uma aliança conosco em Cristo e nós ratificamos essa aliança no batismo nas águas, a partir daquele momento você não mais anda sozinho em toda a sua vida. Não há um dia sequer, você pode estar pensando hoje, triste, abatido, como o pastor Vasco Toledo, que pensou talvez alguém que estivesse sozinho, o vídeo mostrando aquele homem que a gente tem orado por ele aqui, agradecendo as ovelhas dele, que ele está no quarto, restaurado, um homem que foi desenganado pelos médicos, vai voltar para o púlpito pregando. O homem que se alia com ele para servi-lo, nunca estará sozinho. Não, nunca vamos andar sozinhos. Nunca vamos estar desamparados. Jerusalém estava sendo totalmente iluminada pela luz, pelo testemunho da igreja. A oposição à igreja também crescia da mesma velocidade. Eles queriam destruir a igreja. Pedro estava à beira da morte. Mas um detalhe que chama atenção, que nos serve como exemplo, esses homens não recorreram a outra coisa senão a oração e a dependência de Deus. Sabe o que acontece? É que a igreja desse tempo presente recorreu aos homens. A igreja dos anos modernos recorre às instituições humanas, recorre a políticos, divide, franquia o direito que só é do sacerdote a homens maus e perversos a colocarem seus pés aqui e falarem de política no púlpito, que você tem que se falar da palavra de Deus. Esses homens nos ensinam que quando a perseguição estiver acirrada, nós precisamos recorrer a Deus, somente a Ele. A exemplo do salmista, no Salmo 31, versículo 1, só para refrescar sua memória, leia lá o que ele fez, lá no dia da sua perseguição. Só olhe para mim rapidinho. Onde Davi estava, era a semelhança de uma ferradura. O monte, a montanha era a semelhança de uma ferradura. Tinha uma entrada. Era um vale. Davi estava no meio dele escondido. Saul coloca todo o seu exército e diz: agora ele é meu. Cerca pela frente, coloca uma barreira humana na frente. E coloca barreiras humanas em cima e diz: calma, ele vai sair, vivo ou morto. Naquele exato momento, Davi clama a Deus. Deus envia um socorro a Davi e alguém gritando: Saul, larga Davi, corre e volta, porque estão invadindo a cidade, estão levando as nossas mulheres. Irmãos, Deus faz coisas extraordinárias para socorrer os seus servos, faz coisas miraculosas para socorrer os seus servos. E Davi naquele momento se viu salvo, e olha o que ele diz: em ti, Senhor, me refugio. Não seja jamais envergonhado, livra-me por tua, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa
Leia, por gentileza, o verso 2 em diante. Ser o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Por quê? Porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Glória a Deus. Essa igreja, iluminando ali aquela região, sendo e crescendo rapidamente, mas com ela também a oposição crescendo. Pedro estava à beira da morte, Tiago já tinha sido morto, e aqueles homens não recorreram a outra coisa senão a oração. Eles clamaram a Deus na total dependência. Há pouco eu disse que o homem que se alia com Deus, ou que se alia a Deus, para agir em parceria com Ele, nunca será confundido e nunca estará só. Falei isso agora há pouco. E são essas as 3 verdades consoladoras que nós vamos ver nesse episódio de Atos capítulo 12. 3 simples verdades, só que são verdades que vão fazer aquilo que o salmista disse aos irmãos lá no Salmo 31, último versículo: sejam fortes, revigorem-se o vosso coração, todos vós que esperais no Senhor. A primeira verdade, olhando para esse texto de Atos 12, nós vemos um Deus que nunca fica de fora em nenhuma das tribulações do seu povo. Você pode dizer isto comigo? Deus, mas é com tranquilidade. Diga: Deus nunca fica de fora em nenhuma das tribulações que o seu povo enfrenta. Ele participa de todas. Como é que eu vejo isso, meu irmão? Como é que nós podemos ver isso? É só a gente abrir em Atos 9, 4 e 5. Numa narrativa que parece ser sem fundamento, mas veja o que isso me ensina. 9, 4 e 5. Nós vamos ler juntos. Olha como é que Deus nunca fica de fora da tribulação do seu povo. Vamos ler? Caindo por terra, o que viu? Ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mais uma vez eu quero dizer isso para os irmãos, como uma verdade consoladora para os nossos dias. Deus não fica de fora das tribulações que o povo dele passa. Saulo estava perseguindo a igreja, o Sinédrio mandou cartas para Saulo: pode prender e matar todos os cristãos. Todos os cristãos seriam mortos pela mão desse homem. Só que esse Deus que não fica de fora das tribulações do seu povo apareceu a Saulo e disse: Saulo, você está perseguindo a mim. Você está lutando contra mim. Quando você luta contra o André, Saulo, você está lutando contra mim. Quando você luta contra o Anderson, você está lutando contra mim. Quando você está lutando contra Olívia, você está lutando contra mim. Quando você está lutando contra o Emerson, você está lutando contra mim. Quando alguém está lutando contra nós, está lutando contra Cristo. Quando qualquer coisa acontece de ruim conosco, está acontecendo também com aquele que habita em nós, que está sobre nós, nos guardando. Diga comigo: Deus está no controle de tudo, mesmo quando tudo parece estar sem controle. Tudo. Absolutamente tudo. A situação da igreja naquele momento era trágica. Por quê? Tiago estava morto, Pedro estava próximo à morte também, só estava esperando passar o período dos pães asmos, porque não poderia matá-lo naquele momento. A igreja estava extremamente acuada, e Herodes pensando que estava no controle de toda a situação. Essa era a situação. Um morto, o outro quase morto, a igreja acuada e Herodes pensando: eu sou o rei, eu sou Deus. Para um grupo recém-formado, se deparar com essa situação era extremamente desanimador. Porém,
Quando Pedro escreve a sua carta, lá no capítulo 3, versículo 12, ele escreve aquela carta, ele escreve esse verso, lembrando desse episódio, e a palavra de Pedro é essa: os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Pedro, quando escreve essa carta, anos depois, ele escreve esse versículo lembrando da narrativa que ele enfrentou junto com Tiago e a igreja. E diz: os olhos do Senhor repousam sobre o justo, e isso me encoraja a repetir a você e a crer para mim também, que Deus nunca fica de fora das tribulações do seu povo. Ele participa conosco. Ele participa de uma mãe que vê um filho. Eu tenho certeza que a Érica está sendo consolada por Jesus agora. Tenho certeza que o André está sendo consolado, as tias estão sendo consoladas. Eu tenho certeza que Deus nunca deixa a gente sofrer sozinho, Ele está sempre do nosso lado, chorando com a gente. Esse relacionamento que Ele quer ter com a gente não é só no momento de alegria, é quando nós estamos passando pelos piores momentos da nossa vida. Ele quer estar conosco. A segunda coisa que eu aprendo como uma verdade consoladora, dentro do capítulo 12, é que Deus não deixa de ouvir o clamor dos fiéis. A Bíblia diz que o salmista orou e Deus ouviu a sua súplica. A Bíblia diz que o salmista orou e Deus estendeu a sua mão sobre ele e na hora enviou socorro. Deus sempre envia socorro. Diga para alguém que está do seu lado: meu irmão, Deus sempre envia o socorro na hora certa. Na hora certa. Na hora certa. A situação de Pedro parecia irreversível. Herodes aguardava o momento certo para o matar. Mas quando Deus recebe a oração, interessante que quando eu escrevo as coisas, eu me debato. Eu brigo comigo mesmo. Porque eu estava escrevendo essa mensagem, e eu escrevi assim: quando nós oramos, Deus faz os céus e a terra se moverem. Eu comecei a olhar e falei: bateu arrogante, né? Mas se é um prepotente, cara, desce da plataforma, cara. Você é um pecador, você é um miserável pecador dependente da graça de Deus. Eu precisei corrigir a mim mesmo. Quando Deus recebe a oração da igreja, Ele faz os céus e a terra se moverem. Não é quando eu oro, é quando Ele recebe a oração. Não é quando eu bato o meu pé e digo: está decretado, está determinado. É quando Ele recebe a oração dos fiéis. É quando a mulher, o homem, o filho, a menina, a criança se prostra diante de Deus e derrama o seu coração diante dEle. Ele move os céus. Ele move os céus e a terra. Quando Deus recebe a oração da igreja, as portas das prisões se abrem, como se abriram as de Pedro. Quando Deus recebe a oração da igreja, os planos dos inimigos ou do inimigo são frustrados. Oração, irmãos, pode todas as coisas, porque Deus pode fazer todas as coisas. Em último lugar, eu aprendo uma verdade consoladora para mim e para você. Que além dele não ficar de fora das nossas tribulações e ouvir o clamor dos fiéis, é que Deus sempre dará a resposta aos nossos adversários. Deus sempre vai dar resposta. Não precisa se preocupar, que Deus dará resposta aos nossos adversários. E ontem, falando com os irmãos da posse, sobre parte desse texto, às vezes nós temos a teologia errada das nossas orações, e a gente pensa assim: Senhor, que o Senhor quebre o nariz dela, que ela caia de cara no chão e fique banguela, que no dia que ela for fazer um procedimento no cabelo, um produto dê ruim, o cabelo dela caia, que um raio caia do lado dela, não cai em cima dela não, mas do lado,
Aí a gente fica assim: Senhor, volta logo. Senhor, volta logo, porque essas pessoas são muito ruins. Volta logo. Aí a gente fica com essa teologia tão equivocada, achando que Deus vai ouvir essa mesquinhez de oração. Jesus não vai voltar porque você está sendo perseguido. Jesus não vai voltar porque você está sofrendo. Jesus não vai voltar porque você está sendo humilhado. Jesus não vai voltar porque você está sendo afligido por alguma situação. Ele vai voltar porque Ele disse que iria voltar. Não é porque você está sofrendo, mas é porque Ele é fiel e disse: eu voltarei. Mas uma coisa que eu apliquei aos irmãos, e quero aplicar hoje aqui: que tipo de respostas nós precisamos e queremos dar, e precisamos dar aos nossos adversários. Olhe para mim, preste atenção aqui. Pastor, ao invés de pedir que alguém caia e se esborrache no chão, bata de carro, ou morra aquele abençoado, não. Peça para Deus: Senhor, eu quero ser completamente diferente do que aquela pessoa é. Sabe qual a melhor resposta que a gente tem que dar às pessoas que nos perseguem? É você ser cheia do Espírito Santo e não fazer aquilo que ela um dia fez com você. É você ser cheia do Espírito Santo a ponto de você olhar para aquela pessoa, aquele algoz, aquela que te humilhou, aquela que te fez tanto mal, e você olhar e pagar com o bem. É isso que você precisa fazer. A resposta que Deus dera aqui aos inimigos foi quando Herodes simplesmente não deu glória a Deus, se inspirou e foi comido por vermes. Mas se a gente olhar, qual a resposta que nós precisamos dar? É mostrar a benignidade, a presença do Espírito Santo em nossa vida e dar resposta às pessoas de uma vida transformada, de almas transformadas. Quem um dia te pagou com mal, tu paga com bem. Quem um dia te humilhou, você não paga com a mesma humilhação. Você faz o bem. Quando Jesus olhou para os seus algozes, quando Estevão olhou para o seu algoz, os seus algozes, o que Estevão olhou e disse? Viu os céus abertos, e qual foi a palavra de Estevão? Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso é a resposta que nós, como crentes, precisamos pedir a Deus para dar aos nossos adversários. Nos dê um coração semelhante ao dele. Que Deus nos abençoe. Saiba disso. Ele nunca fica de fora das nossas tribulações. Ele sempre ouve o clamor dos fiéis. E Ele sempre dará a resposta certa, no tempo certo, aos nossos adversários. Que Deus nos abençoe nesta noite. E que você saia daqui fortalecido, sabendo que Deus está sempre no nosso lado. Feche seus olhos e vamos nos preparar para servir os elementos, por favor. Nosso Deus e Pai, prepara o nosso coração.